extraordinária do primeiro período legislativo do ano de 2012. Expediente. Indicação número 009/2012, datada em 26/13/2012, de autoria do vereador Nelson Luiz de Melo Bueno. Leitura. Indico a instalação de iluminação pública na rua Marcos André Zanella. Indico o ouvido soberano plenário ao Santíssimo Senhor Prefeito Municipal para que seja instalada a iluminação pública na rua Marcos André Zanella, em especial o trecho que dá acesso à Escola Estadual Angelina Francisco Mazzuti, o mais breve possível. Essa reivindicação é necessária, tendo em vista que a referida rua é escura no período noturno, onde os alunos e professores reclamam da falta de iluminação. Indicação número 010/2012, de autoria datada em 29/13/2012, de minha autoria. Leitura. Indico a instalação de todos sombrite na Secretaria Municipal de Saúde. Indico o ouvido soberano plenário ao sentido do senhor prefeito municipal para que sejam instalados todos no pátio da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando proteger as ambulâncias do sol. Essa reivindicação é necessária, tendo em vista a boa conservação dos veículos utilizados pela Secretaria de Saúde. Indicação número 011/2012, datada em 29/13/2012, de autoria do vereador Raimundo Pinheiro Nunes. Leitura. Indico o cascalhamento das ruas do residencial Vila Nova e Tô Feliz. Indico o ouvido soberano plenário ao sentido do senhor prefeito municipal para que sejam cascalhadas as ruas do residencial Vila Nova e Tô Feliz, objetivando evitar o acúmulo de barro no acesso às residências e também embelezar essas residências. Essa reivindicação é necessária e vem de encontro aos anseios das famílias beneficiárias. Ofício número 0800 do TCE, de autoria do Tribunal de Contas. Leitura. Senhora Presidente da Câmara, o Tribunal de Contas de Mato Grosso realizará no dia 9 de abril de 2012 evento de capacitação sobre contas públicas em final de mandato e no ano eleitoral, tendo como público-alvo os prefeitos, vereadores, contadores internos, contadores e assessores do município. Entende esse Tribunal de Contas que o referido evento de capacitação, cuja programação segue em anexo, constituirá instrumento fundamental para a proteção das finanças públicas e do processo eleitoral, visando a melhoria da qualidade da administração pública e a proteção do interesse público, desejo e compromisso de todos nós. As inscrições deverão ser realizadas previamente via internet, no período de 28 de 3 de 2012 a 6 de 4 de 2012. Informações adicionais sobre o evento poderão ser obtidas junto à consultoria técnica. Atenciosamente, conselheiro José Carlos Novelli, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Edital de convocação número 009/2012, de autoria do senhor prefeito Liceu Martins Combinano. Leitura. A Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, vem a público comunicar e convidar toda a população do município para participar da audiência pública que tem por objetivo específico apresentar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2013. Na audiência, os munícipes vão poder tomar conhecimento das ações e dos projetos propostos nas leis que estimam as receitas e as despesas do município. A audiência acontecerá no dia 9 de abril, segunda-feira, no início às 15 horas do plenário da Câmara Municipal. Campos do Jordão, 15 de março de 2012, Liceu Martins Combinano, prefeito municipal. Ordem do dia. Projeto de lei número 050/2012, datado em 7 de 12 de 2011, de autoria do Poder Executivo Municipal. Leitura. Autoriza a permissão do uso do bem municipal que especifica. Liceu Martins Combinano, prefeito municipal, uso de suas atribuições legais, para saber que apresenta a deliberação da Câmara Legislativa Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a permissão de uso do imóvel pertencente ao Poder Público Municipal, edificado no lote 23 da quadra 1, localizado na Rua Brasília, esquina com a Avenida Adelino José Zanco, segundo, ao sistema Lacerda de Comunicação Limitada, inscrito no CNPJ sob o número 09-93235/0004, dígito 64, situado na Rua Santa Catarina, sem número em Campos do Jordão. Parágrafo 1º. A concessão referida no caput deste artigo destina-se à instalação de equipamentos de antenas e transmissores de sinal nos canais de TV das empresas Rede Globo e Rede Record. Parágrafo 2º.
O termo de permissão será firmado em conformidade com as cláusulas e condições previstas na minuta constante do anexo 1, que é a parte integrante desse projeto. Artigo 2º. O prazo de permissão será de 12 meses, podendo ser renovado por igual período, na forma do artigo 16, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, campos de julho e 7 de dezembro de 2011. Terceiro, Martins Comirão, prefeito municipal. Emenda modificativa número 001/2012, de autoria de todos os vereadores. Leitura. Refere-se a presente ao parágrafo 1º do artigo 1º do projeto número 050, de 7 de 12 de 2011, de autoria do Poder Executivo. A concessão referida no caput desse artigo destina-se à instalação de equipamentos de antenas e transmissores de sinal dos canais de TV das empresas Rede Globo e Rede Record e outras que, porventura, venham assim instalar no município de Campos do Jordão. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campos do Jordão, Estado de Mato Grosso, aos 14 dias do mês de março do ano de 2012. Coloco o referido projeto em discussão. Com licença, presidente. Eu gostaria de ver o parecer do assessor jurídico, que fosse lido. Parecer jurídico número 10, do projeto de lei número 050 de 2011. Autoriza a permissão de uso do bem municipal que especifica. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo chefe do Poder Executivo, concedendo a permissão de uso do imóvel pertencente ao Poder Público Municipal, edificado no lote 23/401, localizado na Rua Brasília, esquina com a Avenida Adelino José. Em análise ao projeto, verifica-se que foi eleito expediente legislativo correto, bem como observada a competência para a iniciativa de lei, além de atender aos requisitos de constitucionalidade formal e material, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Salienta-se que o projeto deve ser submetido à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, Orçamento, Finanças e Redação. Ressalta-se que o quórum das legislações do projeto em questão é de maioria simples, conforme pressiona o artigo 44 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara Municipal. É o parecer, Campos de Julho, 14 de março de 2012, Igor Amadeu Rubim, assessor jurídico. Parecer jurídico número 15, projeto de lei número 050 de 2011. Autoria do Executivo. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo chefe do Poder Executivo, concedendo a permissão de uso do imóvel pertencente ao Poder Público Municipal, edificado no lote 23/401, localizado na Rua Brasília, esquina com a Avenida Adelino José. Indagado por esta Casa de Leis, a respeito da permissão do uso de bem para a instalação de equipamentos de antenas e transmissores de sinais dos canais de TV, passo a analisar o assunto. Em ano eleitoral, a partir do 1º de janeiro, fica vedada a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência e de problemas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no município anterior, no exercício anterior. Casos em que o Ministério Público Eleitoral poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Lei nº 9.504 de 1997. No caso em análise, estamos falando em permissão de uso e não em doação de bens, o que chancela a legalidade do presente projeto Ademais, com a emenda ao projeto de lei 002 de 2012, de autoria de todos os vereadores, permitiu a instalação de outras empresas de canais de TV interessadas no município, conferindo tratamento isonômico. É o parecer Campos de Julho, 2 de abril de 2012, Igor Amadeu Rubim, assessor jurídico. Coloco esse projeto em votação com a emenda. Vereador Renato Ricardo, seu voto favorável ao projeto com a emenda. Eu, vereador Ermito Scatti Chochirola, voto favorável ao projeto com a emenda. Eu, vereador Raimundo Nunes, voto favorável ao referido projeto com a emenda.
Eu, vereador Antônio Machado, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Eu, vereadora Cleomar, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Vereador Valdir, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Eu, vereador José Vargas, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Vereador Nelson Bueno, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 011/2012, datado em 7/3/2012, de autoria do Poder Executivo Municipal. Leitura. Altera a lei número 358, de 30 de outubro de 2008, que regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros, denominado mototáxi, no município de Campos do Jordão. Dirceu Martins Cunha, prefeito municipal, com suas atribuições legais, passa a ver que apresenta a regulação do plano legislativo municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O inciso 2º e a linha D do inciso 5º do artigo 11 da lei 358, de 30 de outubro de 2008, passam a ter a seguinte redação: tempo de uso máximo de 4 anos. Mata-cachorro dianteiro. E artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campos do Jordão, 7 de março de 2012. Dirceu Martins Cunha, prefeito municipal. Emenda aditiva número 002/2012, datada em 14/3/2012, de autoria de todos os vereadores. Leitura. Refere-se a presente ao inciso 5º do artigo 1º, inciso 5º do projeto número 011, de 7 de 3 de 2012, de autoria do Poder Executivo. Autoria de todos os vereadores. Artigo 1º. No inciso 5º do artigo 1º do projeto de lei número 011 de 2012, será acrescentado a linha E, tendo a seguinte redação: dispositivo aparador de linha, fixado no guidão do veículo, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Artigo 2º. Essa emenda entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campos do Jordão, Estado de Mato Grosso, aos 14 dias do mês de março do ano de 2012. Coloco o referido projeto em discussão. Coloco o referido projeto em votação. Vereador Jonathan Garcia, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Com a emenda, a votação. Eu, vereador Elides Castro Rocherola, voto o projeto favorável com a emenda. Eu, vereador Emílio Nunes, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Eu, vereador Antônio Machado, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Eu, vereadora Cleomar, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Eu, vereador Valdir, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Eu, vereador José Vargas, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Vereador Nelson Bueno, voto favorável ao referido projeto com a emenda. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Os vereadores escreveram para fazer uso da palavra. Vereadora Eunice. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito, em nome da excelentíssima presidente e assessora de imprensa. Seja bem-vindo a essa casa, Souza Dias, os nossos funcionários da Câmara, o senhor aqui presente. Obrigado por ter vindo à nossa sessão. E se sintam cada vez melhor nessa casa de leis. E é um imenso prazer em saber que estudamos esses projetos todos que foram passados, foram discutidos, hoje discutimos mais sobre esses projetos. Estamos felizes da vida também, prefeito. Ficamos sabendo que a Caixa Econômica vai vir se instalar aqui, né? É verdade, né? Então, olha, estamos imensamente felizes, que esse projeto, que é o sonho de Campos de Jordão, ter a Caixa Econômica Federal, que venha muitos projetos, muitas outras empresas boas para somar aqui em Campos de Jordão. Que esse município abençoado por Deus, que cada vez vai ter mais pessoas vivendo aqui, somando, dando a sua contribuição. Esse dia é o meu dizer, que seja muito bem-vindo, senhor prefeito, e todos que vierem até a Câmara, e tenham uma boa noite. Vereador Nelson. Santíssima presidente dessa casa, eu sou a pessoa que quero cumprimentar a todos os demais vereadores que compõem essa equipe representante do Legislativo Municipal
na pessoa do prefeito municipal, cumprimentar todos vocês que acompanham essa nossa sessão. Sabemos que quase todas as vezes nós estamos aqui fazendo indicações e cobranças para o executivo, né, que esse é o nosso papel até de fiscalizar e ver as necessidades do povo. Vendo também, agora na mesa, uma revista ali com algumas obras realizadas pelo executivo, pela prefeitura, com o apoio da gente sempre na medida possível. Para lembrar que a gente tem que agradecer também essas coisas, apesar de nós cobrarmos muito, temos que lembrar de vez em quando de agradecer aí as obras que o executivo tem realizado, entre elas, entre várias reformas, ampliações, casas populares, né, que estamos prestes a entregar algumas casas. Então, dar os parabéns e pelo empenho do executivo nessas obras que estão em andamento, algumas delas prestes a serem finalizadas. Uma das obras das quais eu cobrei bastante com indicações, ofícios, sempre relembrando aí nas sessões, a sinalização da nossa cidade, mais um grande avanço aí que estamos chegando ao final dessa sinalização, né, prefeito? E é uma coisa muito cobrada pelos nossos ministros, sempre foi, e eu frisei aqui várias vezes com indicações, ofícios, como já relatei, e algumas vezes justifiquei dificuldades para se elaborar essa obra. Todos sabem da nossa burocracia, né, dependendo de leis aí. Então, parabéns, prefeito, por ter executado mais essas obras, dentre elas essa indicação que eu tanto reforcei aqui como necessidade do nosso povo. Agradecer a presença de todos na casa, mais uma vez, acompanhando o nosso trabalho. Boa noite a todos. Senhoras e senhores vereadores, cumprimento ao nosso prefeito, que se faz presente. Cumprimento também ao Luciano, secretário de comunicação, ao senhor Mauro, que está numerando as casas da nossa cidade, ao Zé Dias, obrigado pela presença, e, enfim, à imprensa, aos servidores desta casa. Gostaria de lembrar que nessa semana foi escolhida a nova diretoria para estar junto com os professores, trabalhando junto nas escolas Germano, Lazarete e a 15 de outubro. Dizer a eles sucesso, que dê apoio para nossos educadores, tanto na escola quanto... Não é fácil o trabalho na educação, mas desejar a eles que consigam fazer um bom trabalho desenvolvido junto com a secretaria, com a prefeitura, enfim, estamos aqui para dar apoio no que for necessário. Também gostaria de falar sobre as casas populares que estão sendo construídas no município. A gente está sendo cobrado e muitas vezes as pessoas vêm e nos perguntam como que está. Daí entrei em contato com a Caixa Econômica e com a Secretaria da Cidade, onde sabemos que a burocracia demora um pouco. Entrei em contato com o nosso prefeito e falamos, tenha um pouquinho mais de paciência, que logo estarão sendo entregues. Essas eram as explicações que nós temos para dar para a população. E também é o papel do vereador estar procurando, ajudando no que pode apoiar a administração. Gostaria de falar sobre o aniversário de Cuiabá, que nesse dia 8 de abril está completando 293 anos, a Cuiabá. Ela foi fundada em 1719 por Antônio Pires Campos, mas a condição de cidade só veio em 1818. 7 anos mais tarde, se tornou capital do Mato Grosso. Hoje chamada de Cidade Verde. Então, nessa época é chamada de Cidade Verde, pelas suas atrações turísticas. Parabéns, Cuiabá. Parabéns também ela por ter sido escolhida para sediar os jogos de nossa Copa. Nada mais havendo para ser tratado, declaro que será da 5ª sessão ordinária do 1º período legislativo do ano de 2012.